Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios. Passado o momento eleitoral, a economia vive um momento de estresse. O Banco Central aumentou as taxas de juros, as ações da Petrobras aumentaram e o dólar disparou. Para analisar esse momento de estresse da economia logo após as eleições, está aqui o professor do Departamento de Economia da UFES e vice-presidente do IBEF Espírito Santo, José Antônio Boff Buffon. Professor, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Obrigado pela lembrança. Professor, o mercado está agitado aí, logo assim que acabou a eleição, deu uma sacudida no mercado, as coisas parecem que estão muito tensas nesse momento e já se fala em aumento de combustíveis, aumento da energia elétrica, vários aumentos estão vindo por aí, a taxa de inflação já ultrapassou o teto da meta e o mercado está agitado, está muito agitado nesse momento. O mercado está reagindo acima do normal ou o que a economia mostra é isso mesmo? O mercado não está reagindo, ele está apenas se defendendo nesse momento econômico. Eu penso que isso nós estamos vendo um período de adaptação, né? O que acontece? Toda vez que se tem uma eleição em que há chances muito fortes de mudança na condução da política econômica, se você observa na reeleição do Lula e na eleição da Dilma, não houve tanta coisa, porque era certo que a reeleição era uma realidade e ele ia fazer a sucessora. A partir do começo do ano passado, já há quase 2 anos, se formou uma convicção no Brasil em alguns segmentos de que a presidenta não se reelegeria. E essa convicção veio, e tivemos tecnicamente empatado 3 candidatos há pouco mais de um mês atrás, vamos dizer. Então, se a gente se reportar um mês atrás, vamos observar o seguinte, que ninguém tinha ideia de quem seria eleito. E muito menos quem daria a condução da política econômica, quem seria o ministro da Fazenda, quem seria o presidente do Banco Central. Isso é uma incógnita. Então, o mercado reage defensivamente, ele busca as aplicações mais líquidas, se adia os planos de investimento, né? E no Brasil, particularmente, o mercado tem uma parte de razão nesse aspecto, porque o governo federal cometeu erros ao longo desses últimos 2 anos e, de certa forma, perdeu a ponta da corda aí na condução da política macroeconômica. Mas não é nada que seja difícil de se colocar no trilho. Também é comum em todos os países, não só no Brasil, em eleições majoritárias, se adiar ajustes. Isso nos Estados Unidos ocorre também, na Europa ocorre também. E você adiar certos ajustes, como, por exemplo, o preço da gasolina. Isso é inevitável que ele seja corrigido por várias questões. Tem questões relacionadas ao próprio preço, atraso do preço, e também por questões de política energética, né? Precisa ser ajustado esse preço. E quanto à energia elétrica, também ocorreu erro no passado recente. Você não mexe no mercado de energia elétrica assim, arbitrariamente, da forma como foi mexido, né? Enfim, então o governo cometeu alguns erros, alguns ajustes foram adiados para depois da eleição, como é normal nessa questão, mas eu não vejo que tenha sido algo muito diferente do que aconteceu em outras ocasiões. Eu penso que rapidamente a economia converge, as expectativas convergem para uma média de longo prazo. Quer dizer, o mercado nesse momento está só se ajustando à certeza de que a economia vai continuar do jeito que estava antes. Exatamente. Como é que vai ficar o Brasil ano que vem? Eu falo, o Brasil ano que vem vai ficar melhor do que esse ano e muito aquém do que nós gostaríamos que ele fosse, né? Eu digo o seguinte, tem uma trajetória de crescimento de longo prazo no Brasil que é de 2,5% a 3%. Qualquer que fosse o presidente e reafirmadas as expectativas, definidas as grandes linhas, a economia privada converge para esse patamar de crescimento. Se pergunta assim, como é que faz para levar esse patamar para 5%, 6%? Aí é uma outra discussão, envolve mudanças estruturais, envolve anos e anos de reformas profundas, mas eu acredito que rapidamente a economia, ano que vem, entra num trilho de 2,5% a 3% de crescimento e os mercados se tornarão menos instáveis, menos voláteis os mercados ativos, né? A depender do que o governo fizer nas próximas semanas. Essa sinalização dos juros aí, sem entrar no mérito se ele é bom ou se ele é ruim nesse momento, se ele é bom para atenuar a inflação ou se ele é bom para acalmar o mercado. Mas o fato é que o governo já reagiu, o Banco Central já reagiu numa sinalização de que
estão com a ponta da corda na mão. Vamos dizer, isso foi importante e o mercado já deve se acomodar. E a mudança do ministro Guido Mantega, que já foi anunciada até antes das eleições, ela começou, o ministro não fica mais. Eu penso assim, tenho certeza que o ministro, vamos dizer, hoje, o ministro, a forma como ele conduz a política econômica, a forma como ele se relaciona com o mercado, como ele se relaciona com a sociedade, é um ponto de instabilidade na política macroeconômica. O ministro nunca transferiu à sociedade a convicção necessária que se precisa ter no ministro, né? Então, eu entendo que seria o mais rápido possível, deveria sinalizar já a indicação de um outro nome. Quer dizer, dentro dos nomes que estão aí, parece que o Mercadante é o que está se destacando. O senhor acha que vai ser isso ou só pelo fato de ter anunciado o nome dele ele já não está mais? Porque a presidente tem essa coisa, anunciou esse que não será. Meu ponto de vista é que não deva ser um quadro do partido no Ministério da Fazenda nem do Banco Central, vamos dizer. Porque não é necessário que seja assim, a não ser que seja um perfil semelhante ao do Palocci, alguma coisa assim. Precisa ter uma capacidade de dialogar com os vários segmentos. O Aloysio Mercadante, pelo que se conhece dele aí, ele tem uma capacidade de falar muito. E o ministro da Fazenda não deve falar muito, ele deve ser muito reservado no que fala e quando fala e no que fala. Porque isso sinaliza para todo o mercado e agita todo mundo pula, né? Qualquer possibilidade, o mercado se ajusta rapidamente, as pessoas precificam as falas, né? As falas são precificadas imediatamente. Quer dizer, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o mercado já sabe que não adianta aumentar preço porque ninguém vai comprar se não aumentar. O custo de você manter estoque se torna mais caro, você usa o especulativo de estoque, adiar a venda se torna mais difícil para esperar por isso, enfim. Não é nem que existe uma causa muito reta entre aumento de juros e queda de inflação, mas sinaliza que o governo está conduzindo a política econômica. Vamos dizer, de que o governo não vai deixar de tomar decisão se ela for necessária, coisa que ficou mais de 1 ano e meio, as decisões foram adiadas por conta do calendário político que começava a se formar. Presidente, professor, desculpa, vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo e a gente volta analisando esses pontos que o senhor colocou, quer dizer, os erros que o governo cometeu e que precisam ser corrigidos agora, tá ok? Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. A gente volta já já. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o professor do Departamento de Economia da UFES e vice-presidente do IBEF, José Antônio Boff Buffon. No bloco anterior, nós conversamos sobre o estresse pós-eleição. Nesse bloco, a gente analisa o que o governo cometeu de errado para a economia chegar a esse ponto que estamos agora e o que precisa ser corrigido. Professor, a gente estava conversando exatamente sobre isso. O governo cometeu alguns erros, principalmente na questão dos reajustes de preços, nas decisões que deviam ser tomadas pelo Banco Central que foram adiadas. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador que decisões foram adiadas, que deveriam ter sido tomadas lá atrás e quais os impactos que isso provocou na economia para a gente chegar a esse momento de estresse atual. Veja bem, o Brasil como o mundo enfrentou uma crise em 2008. O Brasil fez um diagnóstico naquela época que nós tínhamos margens de liberdade para conduzir a política econômica à margem do que acontecia lá fora. De certa forma, essa tese estava correta e se mostrou
correta. O Brasil utilizou os graus de liberdade que tinha naquela época, a economia cresceu em 2009, 2010, mas quando o mundo lá mudou, fez os seus ajustes, o Brasil também deveria ter feito alguns ajustes aqui dentro. O Brasil insistiu muito no subsídio ao investimento privado, por exemplo, né? Se forçou o endividamento público para gerar funding, para financiar a indústria de bens de capital financiada pelo BNDES. A taxa de investimento é uma variável macroeconômica. Ela depende de horizonte de cálculo, depende de expectativas, depende de várias questões e depende subsidiariamente dos juros, não é a causa principal. O que aconteceu? Se forçou o endividamento público muito forte para subsidiar a taxa de investimento privado e a curva desse investimento não se deslocou. Então, funcionou como que um deslocamento de fonte. Os empresários passaram a utilizar os recursos subsidiados do BNDES e guardaram o seu dinheiro, vamos dizer assim. Eu entendo que essa foi uma decisão errada, por exemplo. Ela deveria ter sido corrigida rapidamente. Se se entendia que o investimento sustentaria a taxa de emprego no momento que a economia mundial estava em crise, haveria outras coisas a serem feitas. Por exemplo, investimento em infraestrutura. Poderia-se utilizar o endividamento público, até junto ao mercado, para fazer obra de infraestrutura. Porque a infraestrutura fica como um ativo social, um ativo estrutural para a economia brasileira. A taxa de investimento, o investimento privado, fica no ativo das empresas. Eu acho que isso foi um erro. Nós transferimos os bens do poder público, nosso dinheiro da sociedade, para algumas empresas. Para algumas empresas. E a taxa global de investimento não subiu, porque a taxa global de investimento depende de variáveis macroeconômicas e não microeconômicas, nesse aspecto, né? Isso é um aspecto que o governo insistiu nessa política por anos após anos e o resultado foi muito fraco, em termos da taxa global de investimento. A questão do mercado de energia, eu não sou especialista nesse mercado, mas não se mexe no mercado complexo, estratégico, como dessa forma, né? Hoje a conta está ficando cara. Em 2011, o governo mexeu nos juros também. Forçou a baixa dos juros e obrigou os bancos oficiais a emprestar praticamente abaixo do custo. Também gerou um estresse. Então, que fez com a Petrobras também, né? E fez com a Petrobras também, segurou o preço. É evidente que se você tem grandes empresas e grandes bancos, esses grandes empresas e grandes bancos, eles devem estar alinhados estrategicamente a uma política de desenvolvimento de longo prazo da economia brasileira. Isso é correto, mas ele não pode ser utilizado como expedientes táticos para calendário eleitoral e tampouco para segurar preço. Há outros mecanismos para se utilizar. Então, esse conjunto de utilização heterodoxa, ad hoc dos instrumentos é que deixou o mercado um pouco mal-humorado em relação e desconfiado em relação à capacidade e às intenções do governo de conduzir as coisas. Eu penso que agora, passadas as eleições, etc. o governo tem as condições técnicas e tem os controles necessários para recolocar a política econômica nos trilhos rapidamente. Rapidamente. Só que agora se firmou um pacto na sociedade, de um lado e de outro, de que a sociedade vai ser muito mais vigilante, muito mais exigente em relação à condução da política econômica. E para isso o governo tem que estar alerta. Quer dizer, nesse momento em que o país, entre aspas, ficou dividido entre uma mudança do rumo da economia e a manutenção do rumo da economia, a manutenção do rumo da economia venceu, a presidente foi reeleita, mas de qualquer maneira o que o senhor está dizendo é que o outro lado, que perdeu por pouco, está muito mais focado nessa condução. E a sociedade como um todo, entre aspas, aí a classe média, vai exigir que as coisas sejam feitas de uma maneira mais lógica, menos politizada. Não só quem votou na oposição, quem votou também na presidenta, votou na convicção, na esperança de que se continue melhorando os indicadores sociais, de que as políticas sociais ativas de inclusão sejam mantidas. Se a economia não crescer, se a taxa de investimento não subir, se o PIB não for alavancado, não tem como se manter essas políticas
ao médio e longo prazo. Então é fundamental que a economia retome o crescimento de 3% a 4% do PIB ao ano, para que você possa gerar a massa de recursos para manter os programas. Então não é uma questão entre optar pelo crescimento da economia privada e pelas políticas sociais, é que se precisa do crescimento da economia privada, dado umas regras distributivas, você ter as políticas de inclusão. Porque o crescimento da economia privada não garante que haja inclusão. A inclusão por si só não se sustenta sem o crescimento da economia privada. Então tem que ter crescimento sustentado do crescimento, políticas definidas de distribuição e de inclusão para você ter os resultados. Quer dizer, o que foi negligenciado em um determinado momento, que é o crescimento, dizendo assim, nós estamos segurando o crescimento para garantir as políticas sociais, na verdade, isso não se sustenta por si só. O trade-off não existe, não existe. Você precisa de crescimento para ter inclusão ativa e progressiva. O crescimento por si só não produz isso. Nós, nos anos 70, nós tivemos exemplos, o Brasil cresceu, um milagre econômico, porém não produziu a inclusão, porque não tinha as políticas para ligar uma coisa na outra. Hoje nós temos um acervo de políticas como nenhum país do mundo tem. Nós somos um exemplo perante os organismos multilaterais de política social. Mas nós negligenciamos, neste último governo, o lado da geração da riqueza, que é a decisão privada. Quer dizer, como se dizia na década de 60 também, primeiro fazer o bolo para depois partir o bolo. Não dá para partir o bolo que não existe. Mas não dá para fazer o bolo para depois distribuir, porque o bolo ele sobe e desce. Então, é simultâneo e precisa ter as políticas adequadas. O que o governo do presidente Lula e do presidente Dilma trouxe foi um acervo de políticas públicas de várias concepções aí, inclusive liberais algumas. Por exemplo, o Bolsa Família é uma concepção liberal, não é socialista, não é nada disso, vamos dizer, de que você tem que estabilizar o orçamento da família, simplesmente para ela poder planejar a vida dela, a coisa mais elementar possível. E são essas políticas que permitiram conectar o crescimento com a distribuição. E o fato de que o Brasil não teve inflação sob controle, porque o que mais destrói o orçamento da família é a inflação sem controle. Quer dizer, isso é um problema hoje. A inflação já passou do teto da meta, que era 6,5, já está em 6,75, e o Banco Central está começando uma batalha aí, queda de braço mesmo para segurar. A inflação, assim, a inflação não é alta ou baixa por si só, vamos dizer, 7%, você vê em perspectiva histórica, mesmo depois do Plano Real, não é uma taxa elevada. O problema é o seguinte, que o mercado percebeu que o governo não estava atento como deveria estar aos movimentos de preços, né? Se o mercado sobe de 6,5 para 7, e o governo não reage e fala assim, opa, vamos de 7,5 para 8. O governo não reage, ele vai de 8,5 para 9. Então é muito importante que qualquer movimento mais definitivo nos índices de preço, o governo tem os mecanismos e reage imediatamente, porque isso demonstra que o governo não está complacente com o aumento de preço. Quer dizer, do ponto de vista das famílias, né, para o nosso telespectador entender, essa discussão, né, do governo e da oposição, tem inflação, não tem inflação, está sob controle, não está sob controle, que muitas pessoas podem achar que não é importante. Por que não fala de saúde, não fala de educação, fica falando desse negócio de inflação? Na verdade, isso é essencial para o futuro dessas próprias famílias que não percebem isso. Exatamente, a inflação tem que estar sob controle, em níveis razoáveis, não tem que se buscar inflação zero, inflação meio, inflação 1%, porque o custo para você chegar a este nível é um desemprego muito mais elevado e uma taxa de juros muito maior. Então tem que escolher ali um ponto de equilíbrio entre o crescimento e a inflação. Alguma coisa, vamos dizer que a soma das duas deveria dar 10%, vamos dizer assim. Vamos fazer uma conta simples aqui. A soma da inflação com o crescimento deveria dar 10%. 7 com 3, 10. Ou 6 e 4, assim, não pode passar disso daí. Seria uma combinação adequada. E de desemprego também, o desemprego também tem um custo para você reduzir o desemprego. O desemprego começa a chegar a certos níveis que ele não se reduz mais. Então, o desemprego zero não é uma meta a ser alcançada. Toda economia tem uma taxa natural de desemprego dela, que é uma taxa razoável, que depende da dinâmica do mercado de trabalho. O Brasil está muito próximo, vamos dizer assim, tecnicamente, a um pleno emprego, hoje. Não quer dizer que vai se continuar assim, porque a economia precisa reagir. A economia precisa crescer,
o nível de emprego tem que manter sob controle e a inflação sob controle. Da mesma forma, a taxa de câmbio. A taxa de câmbio não é boa ou ruim. A taxa de câmbio valorizada favorece alguns setores, mas ela prejudica outros. O problema do câmbio é a instabilidade do câmbio. Se você der um contrato a pagar hoje lá fora e você contratou esse dinheiro a 2,20, pagar 2,50, isso aí vai estagnar o seu caixa, por exemplo. Então, é a incerteza que gera. A incerteza, ela mata a decisão de investimento. Outra questão que se discute muito, professor, é a questão do endividamento do governo. Como é que o senhor vê isso? O senhor diz, o governo está endividado demais, tá como... Imagina uma família que pegasse dinheiro emprestado para pagar a conta do mês. Quer dizer, depois de um certo tempo ele estava estrangulado. O governo já está nesse ponto, está complicado dessa maneira? Não, os indicadores globais, líquidos de dívida pública no Brasil são indicadores muito bem comportados, estão entre os melhores do mundo. A questão não é o nível absoluto dele, que, na verdade, é que durante um tempo aí o governo não deixou claro para a sociedade que ele é capaz de controlar e gerar superávit, controlar o gasto, controlar os investimentos e arrecadação para gerar o superávit adequado para você manter a dívida nesses patamares estabilizados. Você precisa gerar um superávit, que você precisa pagar o principal da dívida e precisa pagar os juros da dívida. Você pegou o dinheiro, como todo mundo pega o dinheiro emprestado, tem os juros ali, não tem jeito. Mas tem que pagar uma parte do principal, senão ele cresce sem parar. Se você não consegue pagar os juros da dívida com superávit, é igual o cartão de crédito. Você está endividado no cartão de crédito, você não consegue pagar nem o juro do cartão. Aí, essa é uma situação difícil. Então, precisa ter um superávit adequado para acomodar o serviço da dívida, que é o principal, mais os juros. Por quê? Porque se o país começa a perder essa relação aí, significa que vai ter que fazer corte de despesas, significa que vai ter que reduzir investimento, ou seja, então o descontrole das contas públicas sinaliza para inflação e sinaliza para desemprego. Evidentemente que esse superávit não pode ser uma coisa absurda, porque também o superávit em excesso, ele mata o crescimento da economia. Agora, o bom mesmo para você ter seria um crescimento razoável da economia com um déficit, com um superávit razoável. Então você geraria uma massa de impostos suficiente para conduzir o custeio da máquina, fazer a programação de investimento necessária e pagar o serviço da dívida. Então, se vê então que o crescimento da economia é a variável mais importante para tudo isso aqui. Por isso que o Brasil precisa voltar a crescer. Não é crescer por crescer, é crescer para manter os programas sociais, é crescer para manter o custeio, o programa de investimento e manter a dívida sob controle. Com isso, você mantém os juros também sob controle. Por exemplo, comparando com uma família, o pai tem que ter renda suficiente para pagar a faculdade do filho, pagar a prestação do carro, pagar o cartão de crédito, ter dinheiro para fazer as compras do mês, ainda ter um pouquinho para voltar na poupança. Quer dizer, se ele não tem renda suficiente, tudo isso começa a gerar despesa e ele vai se endividando. Tem duas variáveis cruciais aí. Uma é o crescimento e a outra é o consumo do governo. O governo tem dois tipos de consumo. É o consumo bom, o consumo que está inerentemente ligado às políticas, e tem o consumo da máquina corrente. Isso aí precisa ser controlado, vamos dizer. Eu entendo que ao longo dos últimos anos também, o salário do setor público cresceu acima dos indicadores de mercado. E isso não é necessariamente assim. Você, para aparelhar o Estado, você precisa de ter quadros bons. Precisa recrutar as melhores pessoas da sociedade. Mas não pode desconectar muito a dinâmica do salário do setor público do setor privado, porque você gera, inclusive, dificuldade para o setor privado recrutar quadros. E o salário do setor privado ele é flexível, porque uma economia começa a entrar em crise, você desemprega e reemprega depois. No setor público, o salário de entrada é praticamente o piso, depois ele vai ser reajustado pela inflação e você não tem como rebaixar isso mais. Então, houve alguns excessos em algumas carreiras, em algumas organizações do Estado no pagamento de salário. Né? E isso precisa estar sob controle. Quer dizer, nós temos aí para os próximos 4 anos muito trabalho para ser feito na economia, mas o senhor está dizendo que nos próximos meses aí é que isso vai dizer para onde a gente vai. E imediatamente é preciso dizer para o mercado, nós vamos para esse lado e ponto. Não está difícil estabilizar as expectativas a curto prazo. Isso aí depende da condução da política econômica e do que o governo vai falar e como falar nos próximos dias e semanas. Para retomar o crescimento da economia, precisa
ter uma transparência do que o governo vai fazer nos próximos 4 anos, né? Com isso aí, já se retoma uma curva de investimento, vai levar o Brasil para 2,5%, 3% do PIB, crescimento do PIB, se não acontecer nada de muito estranho lá fora, no exterior. Agora, para passar esse patamar, vamos dizer, de 3% para 6% ao ano, aí precisa de mexer em reformas profundas e o que não foi debatido nessa eleição, que de certa forma era a pauta do candidato do falecido governador de Pernambuco, que se aqui nós temos um pilar, que é a estabilidade, que foi trazido pelo governo do PSDB, que é uma conquista do Brasil, tem outro pilar que foi trazido pelo governo Lula, da inclusão, que é uma conquista do Brasil. Nós precisamos mexer em outro pilar, que é a eficiência sistêmica, a eficiência coletiva do país. O Brasil precisa produzir de forma mais barata. O Brasil produz de forma muito cara as coisas. Tanto o setor público é caro, quanto, por exemplo, o relacionamento do setor público e do setor privado. O custo de transação envolvido em você licenciar uma obra, licenciar um investimento. Chamado custo Brasil. É um custo de transação muito elevado. As relações, vamos dizer, a incerteza jurídica que existe nos contratos brasileiros. Nos contratos. Toda a incerteza que existe no contrato, ela é precificada. Ela vai para dentro do preço. E também a eficiência propriamente dita da economia, que são os custos logísticos de transportar, armazenar, movimentar coisas, e que o Brasil está muito defasado em relação a isso. A economia cresceu, mas a infraestrutura não cresceu suficientemente como seria necessário que tivesse crescido. Então, essa é uma agenda que tem que estar discutida agora, mesmo que não seja implementada, ela tem que entrar na pauta. Tem que entrar agora, tem que ter marcos regulatórios adequados para fazer as concessões. Onde não couber uma concessão, se faz uma PPP, e onde não convier nenhuma coisa nem outra, tem que ter um investimento direto do Estado para fazer. Para isso, tem que recuperar a capacidade de investimento do Estado, que é fazer a economia crescer, reduzir o consumo, né? E conduzir uns juros dentro do razoável. O juro não pode ser muito alto para combater a inflação, porque ele contamina as contas públicas também. Que foi isso, de uma certa maneira, o Banco Central disse ontem. Ele ficou meio dividido para poder... Então não é panaceia para todos os males, porque ele impacta o endividamento público, impacta a dívida pública e impacta em mais juros. Então o juro é uma espiral. Se você perder o controle dela, ela vai subindo rodada após rodada. É esse conjunto de variáveis que tem que ser muito bem administrado, tecnicamente bem administrado. Você precisa de pessoas competentes, pessoas que transmitam segurança ao mercado no ato de falar. E a condução política. Então é um contexto de boa técnica com a boa política nesse momento. Não precisa só ter um presidente do Banco Central que seja austero e silencioso, um ministro da Fazenda arrojado e seguro. Tem que ter a boa técnica também. E a costura que o governo precisa fazer no parlamento é para mostrar ao parlamento que amanhã vai ser melhor do que hoje e depois de amanhã vai ser melhor do que amanhã. Aí você lança as bases para o entendimento político das reformas necessárias. Eu acredito que uma reforma política, mexer nos impostos é necessário, reduzir o número de impostos, melhorar a forma de arrecadar esses impostos. Tem uma pauta muito grande pela frente aí, encargos trabalhistas, e, enfim, concessão, tem muita coisa para ser feita aí para frente. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui no Mercados e Negócios, esse bate-papo, convidá-lo para voltar outras vezes, para a gente poder continuar conversando sobre isso, porque a economia é dinâmica, né? As pessoas acham que está, mas ela muda a cada segundo, para a gente manter atualizado o nosso telespectador. Ok, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Tá ok. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. A gente volta na próxima semana com mais um Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Até lá, obrigado por sua audiência.